Eu tinha 19 anos de idade, recém-casado, era diácono na igreja, e a nossa igreja passou por um processo muito terrível de escândalo. Foi uma série sucessiva de escândalos que duraram 3 a 4 meses, escândalos horríveis, muito baixos, de perversão sexual, do pastor tocar nas finanças da igreja. E uma igreja de 400 pessoas, em 3 meses nós tínhamos lá 20 pessoas dentro da igreja. E eu era um dos remanescentes. Então foi uma situação muito ruim, cidade pequena, né? Foram situações horríveis, vergonhosas. Imagine que na cidade tinha um maníaco sexual, um exibicionista. As mulheres iam para o trabalho de madrugada, de repente ele saltava do meio do nada, abria a roupa e ele estava pelado. E quando a polícia conseguiu pegar ele, era um músico da minha igreja, que cantava, que tocava na igreja, uma cidade pequena. Imagine o choque disso. Isso é o que eu posso contar. As outras coisas eu não vou contar para não chocar quem está assistindo. E culminou com o pastor da igreja tocando nas finanças. Então foi um período de escândalo. E nesse período de escândalo, os crentes, é natural, a igreja fica com vergonha, as pessoas não vão mais frequentar. E chegou um pastor novo para nos pastorear, pastor Valdivino. Se estiver ouvindo aí, um beijo no coração, viu, chefe? Pastor Valdivino era um homem muito simples, né? Como a maioria dos obreiros assembleianos, né? Homem simples. E lá vem o pastor Valdivino, do Nordeste do país, fez uma reunião com os obreiros, estávamos lá meia dúzia de gatos pingados, e ele falando: olha, eu acabei de chegar, hoje é o meu primeiro culto, é um domingo, mas eu estou cansado, quem de vocês aí é o pregador? Porque toda igreja tem um que prega. Aí todo mundo apontou para mim. Falou: então seu nome é Feliciano, né? Você prega hoje à noite? Eu falei: não, pastor, hoje não. Falei: mas por que não? Eu falei: o senhor não está vendo o que aconteceu com a cidade? Nós não temos crente para vir na igreja, todo mundo está na expectativa de ouvir o senhor, e eu tenho vergonha hoje, estou pensando se eu permaneço no ministério. Esse senhor me olhou para mim, ele me falou uma coisa que ninguém nunca tinha me falado na vida, e eu fiquei muito, muito bravo. Ele usou uma linguagem nordestina, ele disse assim: você é um homem de Deus ou você é um saquinho de pipoca? Eu não entendi, a princípio eu não entendi o que ele falou, mas eu fiquei extremamente aborrecido com aquilo. Eu disse: eu sou um homem de Deus. Ele disse: então prova, venha pregar à noite para nós. Eu falei: então eu venho. Ele falou: então eu vou te esperar. Fui para casa, morávamos numa casinha de 3 cômodos, eu e minha esposa, né, recém-casados. Eu cheguei em casa bravo, eu falei: o que foi que você está transtornado? Eu falei assim: não, o pastor novo que chegou, já chegou me ofendendo e eu não estou bem, eu preciso orar. Eu vou orar porque você fica aí no quarto. Naquela época a gente tinha um aparelho de som, né, um toca-CD, um toca-fita, melhor dizendo, um aparelho de som assim. Eu coloquei uma música do Vitorino Silva cantando, né, como fundo musical para orar. Dobrei meu joelho, encostei no sofá. A minha oração não durou 5 minutos. Eu disse: Senhor, eu nunca subi sozinho no altar, mas hoje eu preciso de uma presença, eu preciso de uma confirmação, que está tudo muito triste. Eu clamei. De repente, do encosto do sofá, saiu um vento forte, quente. Ele bateu na minha testa e me jogou para trás. Eu caí para trás como se uma mão estivesse me empurrando. Eu caí debaixo de uma mesinha de centro, a mesa de centro da sala, e eu não consegui abrir o olho, porque a sala foi tomada por uma claridade, uma luz tão forte, que eu via as pálpebras aqui ficarem vermelhas. E eu fiquei em posição fetal, disse: Senhor, não me mata. Eu achei que era a morte chegando. E Deus falou comigo, eu ouvi a voz de Deus audivelmente: não é a morte. Hoje eu te visito e te dou o ministério de fogo para as nações. Meu Deus. Onde você não conseguir chegar, a sua história chegará. E eu levantaria um exército através da sua vida. Eu levantei, daqui a pouco eu estava grogue, eu tentei ficar em pé, eu caí no chão, sem força nenhuma. Sentei, voltei, respirei. Aí bati a porta do quarto para poder entrar. Quando eu entrei, aí eu já não vi mais nada. É a minha esposa que conta. Ela disse que eu entrei orando em línguas, que eu tomei um banho orando em línguas, que eu me troquei orando em línguas, que eu fui para a garagem esperando ela para ir para o culto orando em línguas. Eu só me lembro eu entrando no quarto e me lembro eu na porta da igreja com o braço assim, como se estivesse abraçando alguém. Ela disse que ela não tinha coragem de falar comigo, ela disse que eu estava fora de mim, né? Por isso que eu disse que foi uma epifania, né? Um encontro do natural com o sobrenatural. Naquele culto, a igreja encheu. Naquele culto, as pessoas que há muito tempo na igreja ficaram sabendo que o pastor novo havia chegado e me convidaram. E foram para o culto. Então o pastor, como combinado na reunião de obreiro,
cantou os hinos da harpa, fez tudo. Nós vamos ouvir agora o diácono Marco Feliciano trazer uma palavra. Na terça-feira, os irmãos quiserem me ouvir pregar, o pastor dizendo, eu estarei aqui instando, mas hoje é o diácono Feliciano que vai pregar. Subi ao púlpito, abri a Bíblia Sagrada, em João 3:8. O vento sopra onde quer. Ouves a sua voz, não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. E li esse texto. Ao ler esse texto, a igreja estava de pé, fui fazer uma oração e acabou o culto. Porque o que aconteceu na minha casa começou a acontecer dentro da igreja. As pessoas começaram a cair dentro do culto. A gente não conhecia unção, nova unção. Deram vários nomes, né, quando as pessoas caíram no chão. O ministério do pastor Benihim, né? Nós não conhecíamos isso no meio do mato, no interior de São Paulo. Foi algo sobrenatural para aquele momento. Nós ficamos assustados, inclusive. As pessoas foram tomadas. Foi uma coisa fora do normal. As pessoas caíram no chão aos prantos, foram batizadas com o Espírito Santo, foram curadas. E resultado, o culto terminou 2, 3 horas da manhã. Que bênção. Aí o pastor, todo alegre também, nunca tinha visto aquilo, me anunciou como pregador do culto da quarta-feira do outro lado da cidade, numa congregação. Lá vai eu na quarta-feira para o culto. A igreja entupiu de gente porque a notícia esparramou. Eu falei, vamos ver se funciona de novo. Abri João 3:8, li, fomos orar, o mesmo fenômeno. As pessoas começaram a cair dentro da igreja, até do lado de fora da igreja. Deus. E ali nasceu o ministério. Eu não era pregador ainda, não tinha profundidade na palavra. Aconteciam coisas quando eu estava falando, curas, batismos com o Espírito Santo. Então, sempre em tempos de crises, o Senhor tem sempre uma forma de renovar o seu povo. Sim. Né? Então foi assim que nasceu o ministério. Que bem. Você vê, né, irmãos? Em momentos de crise, Deus sempre tem uma forma. Geralmente Deus sempre levanta alguém que traz uma palavra, e através dessa palavra a igreja ela é renovada. E isso acontece, é bíblico isso, e a gente pode ver no Antigo Testamento, no Novo Testamento, aonde o Senhor levantava alguém e trazia uma palavra de renovo. E você vê que é a casa do Senhor que estava precisando, né, de uma palavra de renovo. E aqui também Deus marcou, né, aproveitou para marcar o ministério do pastor Marco Feliciano. Uma grande referência, né, irmãos, para todos nós. Um grande homem de Deus que nos representa, que até hoje, né, é um grande pregador da palavra do Senhor. E eu me alegro, né, de poder ver, assistir o testemunho dele. É um testemunho muito interessante. Essa parte aqui eu confesso para os irmãos que eu nunca tinha visto. Acho que é inédito que ele vai falar aqui, né? Então sim, por isso eu achei muito interessante trazer. Então o nosso Deus é maravilhoso. E sempre tem aquele momento que Deus marca o nosso chamado, né? Sempre tem um momento específico que Deus marca o chamado de cada um de nós. Então, se você ainda não foi marcado pelo teu chamado através do Senhor, espera que Deus vai te marcar e você vai ter uma grande experiência com Ele. Amém? Que Deus abençoe sua vida poderosamente, irmãos. Fica na paz e até o próximo vídeo.